Olá, meus amigos, já estamos ao vivo, 16 horas em ponto, aqui em Manaus, 17 horas, horário Brasília. Deixa eu só verificar minha conexão. Já vamos entrar, deixa eu ver aqui, conexão, ok. Deixa eu só desligar aqui. Doutor Cândido Neto já se fazendo presente aqui na nossa live. Deixa eu só terminar de mandar aqui pro pessoal que eu prometi que eu ia avisar quando a live começasse, que é o nosso grupo do Comunidade Cafeinados, do nosso grupo Cafeína Jurídica. Pronto. Aqui. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Essa é a Semana dos Especialistas. E hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o doutor e professor Cândido Neto. O Cândido é especialista em direito criminal, especialista em advocacia criminal. O Cândido, inclusive, trabalha com mentoria também para advogados que querem fazer a advocacia criminal, a sua área de especialização. Eu não faço advocacia criminal, já tô cheia de dúvida aqui para perguntar para o Cândido. Lembrando que o objetivo dessa semana de lives é deixar você cara a cara com o especialista. Todos os colegas que eu trouxe para cá, eles têm uma agenda lotada, então é difícil você conseguir uma hora aqui online, gratuito, para você fazer as perguntas e as dúvidas que você quer. E com sorte, por amizade dos meus colegas, eu consegui uma hora na agenda de cada um. E hoje a gente vai estar frente a frente aqui com o doutor Cândido Neto. Olha aí, grande Beto Simonetti se fazendo presente. Aliás, a próxima semana dos especialistas eu já vou correr atrás do Beto, que eu quero uma hora nessa agenda dele também. Tô correndo atrás dos especialistas para trazer aqui para vocês ficarem cara a cara. Não é toda hora que o doutor Cândido, o doutor Beto liberam uma hora nessa agenda para conversar com a gente aqui. Amigos, lembrando que todas essas lives, elas estão sendo feitas num sentido de aulas. Então, elas não vão ficar disponíveis nas redes sociais durante muito tempo. Elas ficam ali mais ou menos 12, 24 horas, que é o tempo da gente baixar. Depois elas vão lá para o canal do Telegram. Você tem que baixar o aplicativo do Telegram. E aí você vai lá na minha biografia, lá no meu... Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Entra lá no meu Instagram. Embaixo do local onde tem o meu rosto tem um link. Se chama biografia. E aí vocês vão pegar aqui, ó. Aí vocês vão pegar e vão entrar nesse linkzinho que aparece azul aqui, ó, bem aqui no meu Instagram. Nesse link já aparece direto o botãozinho para você cair direto no grupo dos cafeinados. Lá ele suporta no Telegram todas essas lives de uma hora, ele suporta muito material em PDF, está tudo lá. E tem também o link para os grupos do WhatsApp, que é a comunidade dos cafeinados. A gente troca muita informação por ali, eu alimento aquilo ali quase que, praticamente diariamente, com os vídeos, com os áudios, e você pode clicar indo nesse Linktree que tá lá no meu Instagram. Ou se você já tem o Telegram instalado, basta procurar o grupo Cafeinados. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso. Hoje ainda às 20 horas a gente tem a live dos Cafeinados com duas pessoas que vão contar histórias incríveis, tá? Mas eu vou parar aqui o bate-papo, já vou chamar o Cândido, que só eu tenho muitas perguntas pro Cândido, né? Então eu imagino que vocês também tenham. Deixa eu chamar logo o doutor Cândido Neto aqui. Ele já vem. E aí, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Nossa, que saudade de você, que saudade das nossas sessões do conselho. Essas lives estão certinho. Pois é, né? Para matar a saudade um pouquinho também, né? É verdade. Atualmente a gente tem que matar a saudade só assim, né? De forma virtual. Só não dá mais para reunir. No Instagram, Meu amigo, primeiro, muito obrigada por vir aqui. Eu conheço teu trabalho. Obrigada, Beto. Gente, vocês não sabem como é o carinho desse Beto. E Alice. Grande Beto. Amados. Beijo, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu criei essa semana com a intenção justamente de deixar o especialista cara a cara com o advogado que está trabalhando dentro dessa área ou que está optando por uma especialização, um posicionamento ou não.
E eu sei que você faz isso com maestria. Inclusive, falei no início que tu tens um trabalho de mentoria também, né, Cândido, para quem quer seguir Isso. na área criminal. Então, amigos, aproveitem, mandem as perguntas aqui, que enquanto o Cândido estiver falando, eu vou lendo as perguntas e depois eu já vou fazendo para ele. Não economizem nas perguntas. Meu amigo, fica à vontade, conta pra gente o que é advocacia criminal. Eu não faço praticamente nada de criminal. Eu acompanho ali na Delegacia das Mulheres, porque é do lado do meu escritório, para clientes que já são clientes meus, entendeu? Então, me fala o que é ser advogado criminal, por onde começar, caso eu queira ir para a advocacia criminal. E se eu decidir ir para a advocacia criminal, o advogado que optar pela advocacia criminal, o que ele pode esperar ali em questão de atendimento, aquela coisa de lidar com a sociedade, diferenciar o advogado criminalista do criminoso. Eu acho isso, a maneira que você lida com isso, eu acho extremamente interessante. Olha a nossa outra gigante criminalista aqui, Thalita Lindoso. Olha só, atraindo a galera do criminal. Fica à vontade, meu amigo, a gente quer te ouvir. Minha amiga, primeiro quero agradecer o convite. Muito obrigado. A sua generosidade é muito grande. A deferência que você tem conosco, né? Tanto comigo quanto com os nossos colegas aí que fazem parte também do Conselho da OAB. E é uma honra, uma grande honra poder estar contribuindo aqui, mesmo que minimamente, né, com o seu público, para falar sobre a advocacia criminal, que é um tema que eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe disso. Então, quero mandar aí um beijo para todo mundo, para o Beto, para o meu irmão Guilherme, que está fazendo junto comigo esse curso. Né? Então, é muito interessante porque a gente vai... O Guilherme tem participado, né, dos nossos módulos, e aí ele traz a análise, né, a visão do delegado de polícia, que ele é um delegado aqui no estado do Amazonas, bem atuante. Então, a gente faz esse bate-bola e é bem interessante, os alunos têm gostado bastante. Um beijo para minha amiga Thalita, para minha irmã Sandrelli, que está acompanhando aí também, para minha esposa Gisele. Enfim, tem um monte de gente boa aí, Alice, né, que eu vi aqui. Enfim, vi um monte de gente aí comentando e entrando aí no nosso bate-papo aqui. E é uma grande honra sempre poder contribuir. Tá? Então, Aline, olha, pela a pergunta que você me fez, e eu sei que o nosso tempo aqui é curto, então eu vou tentar ser direto ao assunto, tentar ser direto ao ponto. Tá? Minha irmã Sandrelli, beijo, já mandei um beijo para ela. Então, olha só, Aline, não é uma tarefa muito fácil você advogar na área criminal. Né? E o primeiro passo é você saber se realmente você tem vocação. E eu acredito que isso é em qualquer área, né? Tanto na área trabalhista, na área criminal, não só no direito também, mas como na medicina, enfim. Qualquer profissão, você tem que ser vocacionado a fazer aquilo que você se propõe. Então, esse é o primeiro passo em qualquer profissão. Isso é o básico. Tá? E como é que eu sei se eu tenho vocação para atuar nessa área criminal? Não é aquele mar de rosas, né, como a gente vê ali na faculdade. A faculdade, geralmente, quando a gente já tem uma tendência a gostar da área criminal, a gente fica maravilhado com aquilo que está no papel. Geralmente, a gente começa a visualizar, começa a vislumbrar, né, um mundo diferente, um mundo melhor, onde as pessoas têm direito de se defender, onde pessoas injustiçadas serão absolvidas no processo, né, serão inocentadas, onde nós conseguiremos ali provar a inocência daquela pessoa que está sendo injustiçada. Enfim, é um mundo muito mais bonito do que o mundo real, né? Não é o país das maravilhas que a gente vê na faculdade, né? Então, na faculdade, a gente vai aprender aquele básico, vai aprender o que está na lei, ali no Código Penal, as garantias, né, os direitos constitucionais, que a gente quase que decora ali no tempo da faculdade, né, do artigo 5º ali da Constituição Federal. Enfim, a gente acredita realmente que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza. Enfim, tudo aquilo ali a gente acredita na faculdade. E quando a gente é lançado no mercado de trabalho, na advocacia, e sobretudo na advocacia criminal, nós começamos a perceber que as coisas não são tão bem assim como são na faculdade. Né? Nada parecido nada parecido com aqueles filmes americanos, né? Que a gente pensa em advocacia criminal, a gente já pensa naquela sala de audiência americana, é aquilo que vem na cabeça, né? Aquele glamour, né? Aquela coisa de você falar, se manifestar, de você ter o direito à voz e o juiz ser empático com você e ter aquele tratamento
muito entre o juiz, o Ministério Público, enfim, né, entre as autoridades, aquele tratamento cordial, enfim. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Nós, advogados criminalistas, nós temos uma luta diária, né? Nós estamos numa trincheira e diariamente nós combatemos realmente o bom combate. Nós, como diz o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Marco Aurélio de Lima Choy, ele fala que a OAB é a causa das boas causas. E a advocacia criminal não é diferente. Nós temos aqui enfrentado algumas batalhas, né, épicas aí na advocacia criminal. E as mais recentes agora, né, nós podemos falar um pouco a respeito de questões, por exemplo, onde o interrogado, né, ali no momento do seu interrogatório, ele decide responder tão somente as perguntas que são formuladas pelo advogado de defesa, pelo seu advogado. Né? E alguns juízes não têm respeitado. Tem dito que, por exemplo, agora recente, hoje mesmo, inclusive, tem um vídeo aí rodando na internet, no Brasil inteiro, em que um juiz entendeu que se o interrogado tem, né, o interesse de responder tão somente os questionamentos feitos pela defesa, então ele não tem nada a falar. Por quê? Porque o juiz entende que quem faz a pergunta é o juiz e que após ele abre para as partes, né, no caso para o Ministério Público e depois para a defesa, para tão somente esclarecimentos. Então, assim, questão divergência aí de entendimentos, nós acreditamos, obviamente, que o interrogado ele está ali para se defender, para esclarecer o que está na acusação, né, na defesa, na denúncia. Então, nós não podemos concordar com atitudes como essa, obviamente. Mas, enfim, a nossa luta é sempre assim. Nós enfrentamos essas batalhas. Ontem mesmo, né, foi retirado de pauta, ontem ou anteontem foi retirado de pauta no CNJ, uma proposta para que o tribunal do júri fosse virtual, por exemplo. O que é eu vi isso, Cândido. Nossa! Então, são questões polêmicas e quase que diariamente nós precisamos enfrentar. Né? E temos enfrentado. Né? Nós estamos muito bem representados aí tanto no Conselho Federal, na associação, na Abracrim, o IBCCrim, o IAB, enfim, são muitos institutos que realmente compõem essa trincheira, essa grande trincheira em favor da democracia, do Estado Democrático de Direito. Eu vi esse negócio do Tribunal do Júri, eu que nem faço júri, fiquei chocada. Eu disse, mas como se a essência do júri está ali no júri, né? Como que a Thalita está ali? Absurdo. Mas, Cândido, hoje tu estás fazendo exclusivamente o criminal? Como é que funciona a tua vida hoje? Não, a maioria dos nossos processos são criminais, né, lá no escritório. Eu desde a faculdade, eu gostei muito da matéria, né, direito penal, processual penal, e comecei a advogar. Na verdade, na faculdade, eu comecei a estagiar com advogados criminalistas, que me deram a oportunidade, e essa oportunidade que eles me deram, eu sou muito grato, né, a esses advogados veteranos que me deram a oportunidade de advogar, de estagiar com eles, aprendi muito e comecei a gostar muito da área criminal, comecei a me identificar. E logo no início da minha carreira, né, eu me deparei com uma situação que realmente firmou o meu entendimento em relação à área criminal. Eu fui acionado por uma pessoa, o irmão de um rapaz que estava preso, e esse rapaz já estava preso há 5 meses, acusado de ter estuprado e matado a própria filha, de 2 anos e pouco. Então, assim, um caso que, no primeiro momento, eu falei, não quero pegar, não me interessa pelo caso, não me interessei pelo caso. E uma advogada que trabalhava comigo à época, ela foi até a cadeia para falar com o rapaz, né, mais ali para aquele desencargo de consciência, e ela voltou de lá dizendo, olha, eu acredito que ele pode ser inocente realmente. Eu conversei com ele e ele me convenceu que realmente ele é inocente. Então, eu tive a curiosidade de ir falar com ele. E depois de falar com ele, também me convenceu da sua inocência. Nós tivemos um árduo trabalho para conseguir provar a inocência dele, mas conseguimos. Então, depois de 2 meses, mais ou menos, esse cidadão foi impronunciado, né? Ele não foi levado a júri popular. Conseguimos demonstrar cabalmente a inocência dele e descobrir, né, na verdade, que o crime foi praticado pela a sua esposa. Na verdade, ela não era mais esposa, mas a mãe da criança. Então, a mãe da criança está presa, inclusive, até hoje. Foi um caso emblemático, um caso que marcou
a minha carreira, e a partir daquele momento eu falei, realmente, é isso que eu quero fazer da minha vida. E é isso que eu quero, sabe, Aline? Eu estou muito feliz na advocacia criminal, eu pretendo advogar para o resto da vida aí, é lógico, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? O que vai acontecer amanhã. Mas a minha pretensão é essa, é poder advogar, poder defender o direito, defender as prerrogativas dos advogados em momentos pontuais e defender o Estado democrático, né? É essa a nossa função, é isso que a gente sabe fazer, e é isso que a gente se propõe a fazer, né? Então, não é fácil, não é fácil. Quem disser que é fácil advogar na área criminal, certamente estará mentindo, porque nós geralmente somos vistos com maus olhos, né? Aqueles advogados ali que defendem o bandido, é o advogado de Pois porta de é, essa já era a cadeia, minha próxima pergunta. Como é que tu lida com isso? Tipo, já vai defender bandido? A polícia tem tanto trabalho de prender, é só aparecer um advogado que já solta. Vocês estão devolvendo bandido para a sociedade. Quero ver se aparece um lá na tua casa. Como é que vocês lidam com isso? Que para mim é outro mundo, entendeu? Mas como eu tenho no Cafeína Jurídica várias alunas que elas estão dentro da área criminal e elas estão naquela coisa de definir um posicionamento. Então, são alunas, Cândido, que elas fazem um pouco de criminal, mas fazem um pouco de trabalho, um pouco de família. Então, quer dizer, como é que o advogado criminalista lida com isso? Então, para lidar com isso tem que ter inteligência emocional, né? E eu te confesso que no início eu me sentia bem incomodado com esse tipo de julgamento. Quero mandar um beijo para a Lucília Portal, uma guerreira aí da Abracrim, que está conosco nessa trincheira também. E dizer, Aline, que realmente não é fácil. Não é fácil você ser taxado ali como advogado de bandido, advogado de porta de cadeia, né? Aquela pessoa que defende vagabundo, né? Geralmente é isso que falam do advogado criminalista. E eu digo o seguinte, todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, não gosta do advogado criminalista até precisar de um. Ninguém pode ninguém pode dizer que nunca ninguém pode dizer que nunca precisará, né? A qualquer momento, qualquer um de nós pode estar diante de uma situação em que nós estejamos precisando de uma defesa, de uma boa defesa, uma defesa técnica. E é nesse momento que nós enxergamos o advogado com outros olhos, né? Enxergamos que ele está ali realmente para defender os seus direitos, enxergamos que ele está ali para defender pessoas que são inocentes, que são injustiçadas. Porque quando a gente fala em preso, por exemplo, Aline, as pessoas costumam pensar que preso é somente aquele que está ali na cadeia, que já foi condenado a 20, 30, 40 anos de prisão por crime hediondo e que vai passar mais alguns anos ali na cadeia. Né? Uma pessoa que estuprou, que roubou, né? Que traficou, enfim, Sim. A gente pensa logo nisso. Mas se nós analisarmos, se nós fizermos uma análise mais profunda, né, do sistema carcerário brasileiro, por exemplo, nós vamos entender melhor essa questão. Nós vamos entender, por exemplo, que mais de 90% da população carcerária brasileira é composta por negros, pobres, órfãos e analfabetos. Então, é um grupo muito seletivo que está ali. Né? É algo que, se a gente for analisar, estudar a sociologia, nós vamos entender isso. Né? Esse é o primeiro passo. Uma outra análise que a gente faz é que aproximadamente ali 40% da população carcerária brasileira é composta por presos provisórios, ou seja, são pessoas que ainda não foram condenadas, estão presas, né? Então, já estão, entre aspas, cumprindo uma pena antes de uma sentença penal condenatória. Né? Então, se a gente for analisar isso e saber que um bom percentual, né, desses presos vai ser posto em liberdade, vai ser absolvido no processo, né, aí sim a gente começa a analisar a população carcerária com outros olhos. Nós sabemos que existem pessoas que realmente merecem estar ali, que realmente cometeram crimes, que estão pagando suas penas, mas existem no meio dessas pessoas alguns que são inocentes e serão declarados inocentes numa sentença, mas estão presos por enquanto. Né? Então, assim, isso é que nos revolta. Porque se a gente sabe que existe uma pessoa sequer dentro de uma cadeia que não merecia estar lá, que está lá injustiçada, já faz com que a nossa reflexão seja diferente em relação a essa questão. Né? Verdade. Elas botaram aqui, defendemos o direito criminal, não o crime. A Valquíria,
É isso. Defender os direitos, não o crime, as pessoas não entendem. Verdade. É isso aí. Era algo que eu sempre tive vontade de te perguntar, né? Como é que vocês lidavam com isso? Cândido, e agora me Fala, diz uma Vilcinho. coisa. Em termos de oportunidade, de mercado, como é para o advogado que ele está na tentação de optar pelo direito criminal? Porque, assim, a gente sabe que a escolha de uma carreira, ela tem que ter a parte de coração e razão, né? Você tem que descobrir seu talento, você tem que Sim. descobrir seu propósito, por que que eu faço aquilo. Não adianta perseguir o dinheiro, você tem que perseguir o propósito, depois o dinheiro corre atrás de ti, ele vem, isso é fato. Quando você já consegue ser reconhecido, se estabilizar, estudar aquilo ali. Então, assim, ser especialista, para mim, é muito importante. Porque eu consigo definir tanto o meu mercado de trabalho, eu consigo definir tanto o meu nicho, que sai um peso dos meus ombros que eu não tenho que estudar e saber a fundo o resto todo. Então, por exemplo, eu vi aquela É, questão lá do júri, eu li por curiosidade, mas não é minha área. Meus clientes não vai afetar sim. cliente nenhum meu. Se afetar, eu te mando, porque eu sei fazer júri. Entendeu? Então, quer dizer, para mim, isso é uma coisa muito confortável. Tudo que tu está falando aí já está ajudando quem está assistindo a tomar essa decisão ou não pelo direito criminal, né? Então, o que, que a gente poderia dizer para esse jovem advogado que advoga no criminal e advoga em outras áreas também? Quer dizer, como é que é a entrada no criminal? Por onde que ele começa? Audiência de custódia, consulta? Acontecem muitas consultas no direito criminal? Por exemplo, se eu estivesse dando uma orientação dessa para alguém na área de direito do trabalho, a minha primeira orientação seria para a pessoa fazer o primeiro corte no funil. Ou seja, faça a opção se você vai se dedicar a empresas ou a empregados. Apesar de sermos frutos de uma mesma árvore, na área mercadológica é importante você definir, você assume uma linguagem, assume uma postura. Na criminal tem isso também? Defender a acusação ou a defesa, ou dar tudo no mesmo. Não sei nem se eu estou falando besteira aqui na área criminal. Mas o que, que a gente Não, pode é dar assim mesmo. de orientação para essa pessoa que quer entrar na área criminal? Então, Aline, olha lá. Aquele primeiro passo, né? O Vilcinho está pedindo para a gente falar sobre a valorização do advogado criminalista e o respeito aos honorários mínimos. É isso aí. Isso é Ótimo, legal. É um ótimo. assunto bem interessante. Vilcinho, beijo, meu amigo. O Vilcinho é nosso vice-presidente aí na Abracrim, atualmente, né? Ah, Aqui legal, no Amazonas. obrigada. Então, Aline, o que acontece? Quando você opta por advogar, né, primeiro é essa a primeira ideia, a primeira opção que você tem que ter, né? Então, você sai da faculdade, você não sai advogado, você sai bacharel em direito, né? Então, você, naturalmente, ali a maioria das pessoas vai fazer o exame da ordem, né? Vai prestar o exame e ter, no caso, uma carteira da OAB, vai se habilitar como advogado para poder advogar. E a partir desse momento, existem advogados que vão estudar para concurso, outros advogados vão atuar na área trabalhista, outros advogados vão atuar na área criminal, outros advogados na área de família, e assim sucessivamente. Né? Então, a primeira escolha que você vai fazer é o quê? Advogar. Eu quero advogar? Né? É isso mesmo que eu quero? Eu tenho vocação para isso? Aí, Exato, quando você faz essa primeira escolha, né, eu penso que você já deu um grande passo. verdade. Porque eu, particularmente, eu nunca fiz um concurso público, né? Nunca estudei para concurso público. E Eu eu já. venho de uma família onde o meu avô era desembargador quando faleceu, né? Aqui no Amazonas. O meu pai, promotor de justiça aposentado. O meu irmão mais novo, da primeira geração de filhos, né, do meu pai, é delegado de polícia. Ou seja, todo mundo optou por concurso público, né? E eu Verdade. nunca pensei em fazer concurso público, tá? Uhum. E por que eu nunca pensei nisso? Porque algo lá na minha infância, né, o meu pai me falou: olha, meu filho, se você quer ser rico, se você quer ser próspero e tal, e aí uma criança, um adolescente fala: eu quero, eu quero. Então você não pode ser servidor público, porque o servidor público ele não fica rico, ele tem salário. Então aquele salário ele não vai, a não ser que ele seja um corrupto, porque aí ele vai receber, né, de outra propina e tal, e aí ele pode ficar rico. Mas o servidor público ele tem um salário fixo, ele já É, sabe com quanto ele vai sobreviver, com quanto ele vai viver. E aquilo ali ficou na minha cabeça. E eu falei, eu não quero ter esse limite.
eu não quero ter limitação. Né? E lógico que isso aí acaba sendo uma crença limitante, né? Como a gente fala aí, quando a gente começa a estudar sobre inteligência emocional. Porque o servidor público ele pode, obviamente, ser um empresário, né? Ou ter várias empresas. Isso não impede, né, que ele tenha empresas, por exemplo. Então, acaba sendo uma crença limitante e aquilo ali realmente fez sentido para mim naquele momento. Eu falei, não, eu quero advogar porque eu não quero ter limites de ganhos e eu quero ter uma liberdade, eu não quero ter que cumprir horários, né, bater ponto, esperar o dia que eu vou ter que viajar com minha família, tirar férias e tal. Eu quero poder ter uma liberdade. Então, para mim, né, foi muito mais interessante a advocacia. Eu me encontrei na advocacia exatamente porque eu queria esse tipo de vida, né, esse estilo de vida, tá? E por que que você vai envereda aí por uma das áreas do direito, tá? Seja trabalhista, família, criminal, enfim. Como é que você faz essa escolha, né? Porque tem advogado, e logo no início isso é muito comum, né, que os advogados tenham aquela síndrome do pato, né? Eu não sei se você sabe qual é. A síndrome do pato é a seguinte: conta. o pato, ele anda, mas ele anda todo torto, né? Ele voa, mas voa bem baixinho. E ele nada, mas nada ruim também, né? Então ele faz tudo, mas não faz nada direito, entendeu? Então é o advogado. Pois é, esse é o advogado que quer atuar em todas as áreas, né? Ele pode até atuar em todas as áreas, mas dificilmente ele vai fazer bem feito, né? Então, Aline, por exemplo, aí depois de alguns anos você se encontra e você vira uma referência, como você, por exemplo, é uma referência na área trabalhista aqui no Amazonas, né? Então, assim, depende de você fazer uma escolha. Eu fiz essa escolha. E para nós, na área do direito penal, né, na advocacia criminal, essa escolha ela é um pouco mais difícil de ser feita. Por quê? Porque é mais fácil você falar. As pessoas lhe perguntam e você fala: o que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou advogado. Né? Outra coisa é você falar: eu sou advogado criminalista. Tá? Parece assim que já é um impacto. Ah, criminal? Enfim, né? E aí as pessoas ficam impactadas com isso. Elas falam: pô, mas criminal? Logo você, que me parece uma pessoa tão boa, defende bandidos e tal. Tem nem cara, né? Então, pois é, você não tem nem cara de um advogado criminalista e tal. Qual é a cara do advogado criminalista? A gente ri, a gente faz piada aqui e tudo, mas assim, existem pessoas que realmente sofrem com isso. Né? Eu aprendi a não sofrer com isso. Eu aprendi a responder. E com poucas palavras eu consigo falar para a pessoa que, por exemplo, aqui a frase mais famosa que nós temos é que nós não defendemos o crime, mas sim o direito. Né? Essa é uma das frases mais emblemáticas aí que o advogado criminalista já está na ponta da língua, né? Quando ele é questionado em relação a essa questão de defender bandidos e tudo. Né? Então, quando nós temos essa consciência de fazer uma escolha por uma área específica, e nós, no meu caso aqui, eu fiz a escolha pela área criminal, eu demorei alguns anos na advocacia para poder, hoje, me identificar como advogado criminalista. Né? Antigamente eu falava que eu era advogado, hoje não. Hoje eu falo com todas as letras: eu sou advogado criminalista. E com muito orgulho, porque ali gera uma conversa com uma pessoa que tem uma visão um pouco mais fechada sobre o assunto, e a partir de uma conversa de 5 ou 10 minutos, ela começa a abrir a mente dela em relação a esse assunto. Né? Então, é a oportunidade que eu tenho de... É a oportunidade que eu tenho de poder influenciar positivamente algumas pessoas que não entendem o direito de defesa, o sagrado direito de defesa, os direitos constitucionais. Né? Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso, e eu falo de forma apaixonada sobre essa questão, e aí as pessoas começam a entender melhor e começam até a dar razão e valorizar a advocacia criminal. Mas não é fácil. O advogado que está iniciando na carreira, ele vai, obviamente, sentir uma certa dificuldade. Em qualquer área, na área trabalhista, na área de família, na área criminal, ele vai sentir as dificuldades. Agora, o que o advogado precisa ter? O que ele precisa saber? Primeiro, ele sabendo que ele tem essa vocação para a advocacia criminal, ele vai buscar, né, conhecimento, obviamente, porque ali na faculdade a gente aprende sobre muita coisa e, na verdade, não aprende muito, né, sobre cada uma dessas coisas. E quando nós saímos da faculdade, que nós pegamos a nossa carteira da OAB depois de passar... Aí é que o bicho pega. Porque também é uma outra fase. Né? Existem
Existem pessoas que fazem o exame da ordem muitas vezes antes de passar, né, que não estão preparados, que saem da faculdade e ainda não estão preparados para serem advogados, e depois que ela consegue se preparar, que ela consegue passar no exame da ordem, aí ela fala, tá, agora eu vou escolher a área criminal, por exemplo. O que eu tenho que fazer? E agora? Como é que eu vou conseguir cliente? Como é que eu vou conseguir cobrar meus honorários? Não é perigoso eu tratar Verdade, com um cara que está tem sendo isso acusado de um também, crime? muita Enfim, gente são pensa muitos isso, questionamentos. São muitos questionamentos que o jovem advogado, o advogado iniciante, ele tem, e ele realmente tem as suas inseguranças. Poxa, como é que eu vou, se me ligarem agora, para eu fazer uma audiência de custódia? Né? Porque uma audiência de custódia é papo, não tem esse negócio de, vou me preparar para fazer uma audiência de custódia. Não, você já tem que estar pronto, é ao você já tem que vivo. estar com tudo na ponta da língua para poder fazer uma audiência de custódia. Né? Então, assim, é de improviso. Às vezes você vai ser acionado meio-dia para fazer uma audiência de custódia 2 horas da tarde, por exemplo. Né? Então, não dá tempo de você ir pegar o livro para estudar o que eu vou fazer. Não dá tempo disso. Né? Você já tem que saber o que aconteceu. A acusação é essa. Tá, e as condições pessoais? É réu primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, tem trabalho ilícito, tem filho para cuidar, né? Se você é imprescindível aos cuidados de uma criança menor de 2 anos de idade, por exemplo, se você tem uma doença grave, enfim, né? O seu cliente. Então, tudo isso você já tem que saber, né? O que a lei fala em relação a essas circunstâncias para você poder fazer uma boa defesa, para você fazer uma defesa técnica eficaz e conseguir o resultado que você espera, que o seu cliente certamente espera também. Então, é isso que a gente começa a ensinar, né? É isso que a gente começa a compartilhar, na verdade, com os advogados iniciantes que estão no início aí, né? Iniciantes, obviamente, geralmente jovens, né? Que estão começando aí na advocacia. Então, essa nossa pegada, sabe, Aline? É falar aquilo que a faculdade não nos falou, aquilo que a faculdade não nos ensinou, né? E assim a gente, obviamente, fala também sobre a valorização que o Wilson acabou de falar aqui, né? Porque tem advogado na área criminal que chega na porta do fórum para fazer audiência de custódia por 100 ou por R$ 200, o que é um absurdo, né? Ele acaba desvalorizando, né, a nossa profissão. Enfim, todas essas questões aí que são pontuais e são levantadas, que a gente vai tratando, né, com a advocacia criminal de uma forma geral, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim. E aí a gente vai conscientizando os colegas de que a advocacia criminal é uma excelente área para você atuar, mas você tem que ter parâmetros, né? Você tem que ter uma ideia de como fazer isso, tá? E quando você aprende, obviamente, aí o céu é o limite. Você começa a prosperar, você começa a realmente se firmar, né, na advocacia. Entendi. Isso daí é uma coisa que eu escuto muito também, aquela confusão de procurações, você chega lá e já tem outro, a família te procura, né? Mas aí chega lá, já tem outro advogado habilitado e tal. E eu achei muito engraçado aqui que o pessoal adorou aqui o negócio da síndrome dos patos, definiu de uma forma com maestria a questão da necessidade da especialização, realmente. E, Cândido, me diz uma coisa, como é que está essa questão dos honorários que o colega falou? Tu acha que é realmente uma questão dos próprios advogados criminalistas baterem na tecla, acabar, que eu chamo isso de prostituição, né, de honorários, quer dizer, quem se prostitui desvaloriza o serviço, desvaloriza o mercado. Quem compra por aquele preço baixo não está procurando qualidade, está só procurando preço. Então, a partir do momento que você prostitui o seu preço, é um mercado sem volta, não tem como. Ele termina ali na morte de cada um, porque o caminho é esse. E eu trabalho muito com as meninas no Cafeína, é a questão da valorização, de você saber cobrar, é se respeitar na advocacia. Quer dizer, eu sempre dou exemplo para elas do potinho de ouro, né? Por exemplo, você, durante a faculdade, você tem como se você ganhasse um potinho de ouro, você sai da faculdade e você vai incluindo ali cursos, pós-graduação, congresso, livro, horas acordadas, e você enche o seu potinho de ouro para poder resolver a vida da pessoa que te procura. Esse é o nosso serviço. Tem gente que vende bolo, tem gente que vende sapato, a gente vende soluções jurídicas. Só que, em razão do nosso serviço ser abstrato, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de cobrar.
dificuldade de dar seu preço, né? E aí, por não conhecer nenhuma outra ferramenta que te dê valor, que te dê reconhecimento, as pessoas brigam pelo preço. Então, se ele está cobrando 120, eu vou cobrar 110, eu vou cobrar 100, eu vou cobrar 99. Então, cada vez que eu acho que a gente traz esse tema, a gente quebra um dogma que está sendo construído. Parece que as pessoas são ensinadas a isso. Cobre baixo, o mercado é ruim, não tem espaço para mais ninguém. E cada vez que eu vejo alguém dando certo em algum lugar, eu digo, não. Se tem alguém dando certo na advocacia criminal, vivendo da advocacia criminal, sendo convidado, tendo o seu nome reconhecido, então dá certo. É só o resto que não está sabendo por onde ir, né? E óbvio, eu sempre agrego a isso a questão da paciência. A advocacia é lenta. Não tem como você começar em janeiro e em março você está com a agenda lotada, não tem mais tempo para nada. Não é isso. Só que tem a questão, né, do entregar o teu potinho de ouro com todas as tuas canetinhas dentro de graça. Então, essa é uma questão. Aí, como é que está isso dentro da advocacia criminal? Porque dentro da trabalhista, a gente ainda passa um perrengue danado. Quando eu achei ótimo, sabe o que foi, Cândido? Outro dia, eu cobro consulta. Se duvidar, eu cobro o vento para pentear meus cabelos. Porque eu acho que cobrar é se respeitar. Cobrar é dar valor no que você é. Cobrar é acreditar no seu trabalho. Se eu sei que eu sei fazer aquilo e que eu vou resolver a vida dele, eu cobro. Simplesmente isso. Então, outro dia eu achei engraçado, eu quase não atendo mais reclamantes hoje. Mas sempre aparece, sempre vem, né? Aí eu cobrei consulta, mandei, eu tenho uma técnicazinha que eu mando pelo WhatsApp, blá, 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 blá. E no final eu vi que era uma consulta, não era uma informação, né? E aí ele disse, aí eu cobrei, mandei o link pro pagamento, blá, blá, blá. Aí ele virou para mim e disse assim, a senhora já é a terceira que me cobra a consulta. Digo, gente, mas que maravilha! Não pagou, ficou chateado, foi embora, não era um cliente, né, para mim. E hoje eu já convivo. Como é que tá isso na criminal? Ainda tem dificuldade de cobrar consulta? É dificuldade do cliente que não paga? Como é que é isso? Olha só. Não é todo advogado na área criminal que cobra consulta, tá? Eu, por exemplo, redes sociais, a gente fica... Oi, Aline, deu uma travadinha aqui. Estavam me ligando aqui, mas, enfim, olha só. Acaba que com as redes sociais, os nossos clientes acabam nos encontrando muito fácil, né? Ele manda um direct aqui pelo Instagram, ele manda um WhatsApp, ele manda através do Facebook uma mensagem, tudo. E ali naquela mensagem, geralmente, ele já traz o caso dele, né? Ele faz um resumo do caso, né? E ele quer ali uma consulta online, né? Então, o que acontece geralmente, tá? Eu, particularmente, ao invés de cobrar consulta, e em algumas situações eu não cobro realmente a consulta, quando é alguém conhecido, um amigo, um parente, alguma coisa, eu não cobro consulta. Mas o que eu faço? Quando eu vejo que existe realmente uma demanda, quando eu vejo que existe uma situação grave, uma acusação de crime, tudo, e geralmente é nesse momento que a pessoa está nervosa, que ela está angustiada, que ela quer uma solução para o problema dela, eu faço o quê? Eu mando a tabela da OAB, né, pelo WhatsApp, geralmente, eu mando a tabela da OAB e mando lá o que a tabela da OAB dispõe a respeito de parecer. Um parecer técnico, um parecer escrito, um parecer oral, e é isso que eu faço. Então, eu mando e falo, olha, um parecer em relação ao seu caso, eu posso fazer de forma oral ou eu posso fazer por escrito. Você escolhe. Se for oral, o valor é X. Se for escrito, o valor é Y. Então, você escolhe como fica melhor. Esse aqui, esses são os dados da minha conta. Da forma que você entender pertinente, você faz a transferência, o depósito, enfim. E aí nós marcamos logo em seguida uma reunião. Se nessa reunião você decidir me contratar para resolver o seu problema ou para tentar resolver o seu problema, solucionar, aí sim
esse valor que você pagou aqui pelo parecer, pelo parecer técnico, né? Nós descontamos do valor do contrato. Nossa, eu tá? achei, Então, geralmente é assim que eu faço. achei uma dica Eu, particularmente, né? Eu não sei maravilhosa, como os maravilhosa. colegas têm Engraçado, feito. eu faço isso na questão do parecer quando eu faço previdenciário. Porque Eu também pego, porque meio que a resposta do previdenciário já é um serviço. Então eu vou ter que legal. fazer cálculo, eu vou saber se encaixa, tal, tal. Já, Então, ou seja, você já falou, exatamente. você já deu, né, o que Gostei. o cliente está querendo. Então, é isso. Eu falo, olha, se eu vejo uma situação e eu sei qual é o remédio para aquela situação, eu já vou falar para ele. Né? Mas eu vou fazer a análise do processo, porque eu tenho como analisar. Se o processo não tiver em segredo de justiça, por exemplo, eu tenho como analisar e digo o que ele precisa fazer. Mas aí, quando eu digo o que ele precisa fazer, ele se Com sente à vontade certeza. para ir atrás de um outro advogado. E para mim, isso não é problema nenhum, contanto que ele me pague por esse parecer. Né? E é assim que geralmente eu costumo trabalhar. Eu não sei os colegas como têm trabalhado, mas eu tenho observado ali muitos colegas reclamando, né, dessas questões, principalmente agora, nesse tempo aí de pandemia, de isolamento social, enfim, as pessoas têm reclamado muito. O fórum parou, né, o fórum não está funcionando por teletrabalho, então os advogados têm dificuldade de despachar com os magistrados ou com os assessores, né, então o processo fatalmente acaba paralisando, né? Acaba tendo uma maior dificuldade para que a gente dê celeridade a esse processo, e isso acaba dificultando realmente a nossa atividade profissional. Mas o que eu penso em relação a essa questão que você pontuou? Eu penso muito mais, Aline, que além do nosso potinho de ouro que a gente vai colocando ali nossos cursos, nossos treinamentos, né, as atividades que a gente vai fazendo, as pessoas que a gente vai conhecendo, é isso que eu acredito que também é muito importante, porque quando nós começamos a conectar com as pessoas certas, quando nós começamos a fazer esse tipo de conexão que a gente chama de contágio social, né, você deve saber que existem estudos que indicam que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Então, quando você começa a se relacionar com as pessoas certas, fazer as conexões certas, um abraço para o meu amigo Franklin Assis. Meu amigo, parabéns pelo curso aí de sustentação oral. Parabéns, meu irmão. O Franklin é lá de Santa Catarina. Alisson, beijo, minha amiga. Então, quando você conecta com as pessoas certas, Aline, isso vai, naturalmente, você vai começando a ter os resultados semelhantes aos resultados dessas pessoas que você conectou, né? Então, por exemplo, se eu sou iniciante, eu tenho essa consciência, eu já decidi que eu quero trabalhar na área criminal, nada melhor do que eu conseguir, né, conectar com um advogado que já tem experiência nessa área. Então, quando eu consigo conectar com ele agora da forma mais honesta possível, tá? Existem pessoas que chegam para sugar e só para sugar conhecimento. Então, na pirâmide financeira, Aline, o que a gente vai ver? Lá no topo da pirâmide financeira estão as pessoas que são mais prósperas, né? Que são os doadores, aquelas pessoas que doam muito, né? Principalmente os judeus, né? Como você. Então, eles estão ali no topo da pirâmide financeira. No meio da pirâmide financeira estão os sugadores ou os tomadores, que são aquelas pessoas que só se aproximam de você para sugar o que você tem e não contribuem com nada. E lá embaixo, na base da pirâmide financeira, estão os doadores imaturos, ou seja, são pessoas que doam, mas não sabem porquê, não sabem para quem, não sabem quando. Então, essas pessoas geralmente não prosperam. Quem vai prosperar mais? É quem está lá no topo da pirâmide, que são os doadores maduros, sabem para quem doar, sabem por que doar, né? E sabem com quem conectar. Então, é isso aí é exatamente isso, Frank. Abraço, irmão. Então, Aline, eu penso que isso é mais uma questão de mudança de mentalidade, né? Porque existem pessoas que são bloqueadas mentalmente para prosperar. Existem pessoas que se vitimizam, que são viciadas nessa vitimização. Ah, não, mas não tem muito advogado. Tem muito advogado, é difícil advogar, os juízes só negam os nossos pedidos. Ah, o pessoal fala muito mal, o pessoal fala do advogado criminalista. Ah, não sei o que, não aguento isso não sei o que, isso não é para mim não. O negócio de estar me ofendendo, tá me chamando de advogado de bandido, de porta de cadeia, não sei o que. Então as pessoas elas vão contar historinhas para o cérebro dela se acostumar com aquele resultado, entendeu? Elas vão ser hipersensíveis a determinadas situações e acabam que elas estão, na verdade, bloqueadas com um bloqueio de escassez e não estão prontas para prosperar. É isso que acontece. E aí nós temos
que saber identificar esse bloqueio de escassez, o bloqueio, por exemplo, de necessidade de aprovação. Ah, eu só vou fazer isso se as pessoas me aprovarem. Eu só vou fazer isso se a minha live tiver 200 pessoas. Eu só vou fazer isso se o meu curso tiver 100 pessoas pagando. Enfim, aí acaba que as pessoas vão se paralisando. Elas ficam paralisadas e não produzem nada. Entendeu? É isso, mais ou menos isso aí que eu entendo como essas questões que são levantadas, principalmente pelos advogados que estão começando e que acabam contaminando outros colegas que poderiam estar fazendo uma imersão realmente na área criminal ou trabalhista ou qualquer área do direito e conseguindo prosperar nessa área, na advocacia. É possível prosperar na advocacia. Eu digo isso, eu sei que você também pensa assim, porque você tem resultados extraordinários na advocacia e o céu é o limite. Quando a gente entende isso, quando a gente desbloqueia a nossa mente para a escassez, aí a gente não tem mais como voltar atrás. Eu vou te dizer outra coisa, Cândido, que às vezes as pessoas elas ficam até chateadas, mas tem um elementozinho aí que esse, assim, invencível. Ninguém vai conseguir vir de fora e alterar aquilo na vida da pessoa que se chama preguiça. E não é uma preguiça física, porque às vezes a pessoa é ativa fisicamente, mas existe uma preguiça mental que a pessoa se bloqueia por não querer mais aprender, não querer mais estudar, não querer mais isso, não querer mais aquilo, e como tu disseste, são as historinhas que te mantêm confortavelmente ali sobre o manto da ignorância e da preguiça, porque é mais fácil. É tão mais fácil eu culpar o presidente, o vizinho, o meu marido, o juiz do tribunal do júri, do que eu dizer, cara, eu tenho preguiça, cara, eu não gosto de ler, eu prefiro ficar assistindo meus filmes, eu não invisto na minha carreira. Toda vez eu pergunto da pessoa, de qual foi o último curso que você fez? Foi lá na faculdade. Qual foi o último livro que você leu? Ah, então, eu leio, mas eu não tenho tempo. Tempo e dinheiro é prioridade. Quando tem alguém doente na sua família, você arranja tempo para passar uma manhã inteira lá dentro do pronto-socorro, porque aquilo é prioridade. Quantas pessoas eu conheço, Cândido, que pegaram um cartão de crédito emprestado para fazer um curso, para comprar um livro, para se especializar, e só tinham aquela oportunidade de fazer aquilo. Eles tiraram iogurte de pedra para pagar as parcelas, porque dia 30 chega rápido. Então, muita gente alça voos mais altos baseados isso aí. Ou num propósito muito grande ou numa necessidade bem absurda. Eu acho que essas duas pontes te levam para lá, né? Às vezes tem gente que tem as duas juntas. Então, quer dizer, é muito gratificante ouvir isso de você, que tem reconhecimento na área criminal e, como seus colegas criminalistas aqui todos disseram, que luta o bom combate e está tão certo do que faz, tem um propósito tão grande em ser a voz daquele ser humano que está lá dentro da penitenciária, que não tem voz, vai morrer lá dentro, que simplesmente não teve acesso. Então, quer dizer, quando você consegue fazer isso, e você faz isso com brilhantismo, e isso se torna a tua profissão, para mim é algo muito incrível. É isso que eu tento levar para os colegas. Então, quem está aqui assistindo a gente, que está ainda, né, com aquela indecisão, eu acho que a área criminal ela é uma das áreas de paixões, né? Quer dizer, eu acho assim que não dá para você ser um tiquinho criminalista, não dá. Eu sempre acho que direito criminal, você tem que amar aquilo, ou você não faz. Tipo assim, eu confesso que quando eu comecei a estudar direito penal na faculdade, eu digo, agora eu vou ser advogada. Quando começa aquele negócio do Código Penal e o homicídio e as excludentes de defesa, não lembro mais nem o nome, só estudei aquilo na faculdade mesmo. E o Tribunal do Júri, gente, eu amei o Tribunal do Júri, eu amei. Ou coisa gostosa para mim era estar ali falando no Tribunal do Júri. Mas só que passado aquilo, como você disse, indo para a realidade da advocacia, eu não me via uma advogada criminalista. Talvez eu tivesse paixão pelas teses, né? Eu gosto muito de estudar, eu tenho muito apreço pela questão dos direitos humanos e tal, mas eu vi que na prática não era eu. Sim. Quer dizer, o dinamismo da advocacia criminal, pelo menos a pouca que eu convivi, aquele negócio do... Eu era iniciante
E aí peguei uns casos criminais, tinha um colega que dividia comigo e a gente passou a madrugada inteira na rua, atrás de plantonista, atrás de delegacia, e as visitas na penitenciária, então eu vi que aquilo não era meu. Então, eu acho que tem que ficar também quem se adapta a dinâmica, né? Fala um pouquinho para mim dessa dinâmica da advocacia criminal. É muito frequente as visitas aos presídios? Ou dá para eu fazer uma advocacia criminal, por exemplo, mais de escritório? Então, como é que é isso? então, dá sim. Na verdade, esse é um grande desafio, né? Você sair do seu escritório ou sair da sua casa para se dirigir até uma cadeia pública ou uma penitenciária para poder atender um cliente que está ali preso e que depende, na verdade, do seu trabalho, né? Ele está ali e está nas suas mãos a chave para poder tirá-lo dali da cadeia, óbvio, fazendo o trabalho da forma correta, de forma honesta, sem prometer resultado que você não vai poder cumprir. Isso é muito importante quando você joga limpo com seu cliente. Ainda que você esteja precisando daquele dinheiro, ainda que você esteja precisando fechar um bom contrato e que aquele cliente realmente tenha condições de lhe pagar bem pelo serviço que você vai fazer para ele, você não pode, de hipótese alguma, vender resultado que você não vai conseguir entregar. Esse é a grande chave, né, da advocacia criminal. Quando você joga limpo com o seu cliente, quando você, ainda que a situação dele seja muito difícil, né, seja um desafio muito grande conseguir a liberdade dele, por exemplo, e quando ele olha nos seus olhos e você pode falar com toda a honestidade para ele, meu amigo, eu não quero aqui vender uma ilusão de que você vai ser solto amanhã ou depois, tá? O meu trabalho é fazer o melhor possível, me dedicar, me empenhar na sua defesa e, se tudo der certo, a gente consegue que você esteja em liberdade o mais breve possível. Então, quando você é sincero, quando o cliente passa a confiar em você, ele não está preocupado quanto tempo ele vai ficar ali preso. Tá? Por quê? Porque você não prometeu que ia tirar ele em 2 dias, em 3 dias, em 10 dias. Tá? Então, quando você não promete isso que você não pode cumprir, ele passa a confiar em você. É lógico, existem aqueles clientes que são que querem um resultado. Eu tenho dinheiro aqui, mas eu quero resolver logo. Eu quero que apresente o resultado o mais rápido possível e tal. E assim você tem a opção de fechar ou não o contrato com ele. Ai, travou aqui. Não, pra mim tá parecendo normal. Eu acho que é a dele. Deu uma travadinha, né? Deu uma travadinha aí. É porque estão me ligando aqui, eu não sei como é que eu faço para bloquear as ligações. Mas, enfim. Então, Aline, olha só, o primeiro passo é esse, é você falar a verdade para o seu constituinte. Se o processo dele é difícil, se o desafio é muito grande, você fala a verdade para ele. Né? É muito melhor que ele feche um contrato com você sabendo da verdade, da dificuldade do processo, do que você dizer para ele que vai resolver a situação, vai resolver a vida dele num curto período de tempo e ele depois ficar lhe cobrando. Aí sim, aí a profissão vai ficando perigosa, né? Porque aí a pessoa se sente enganada. Né? Então, a profissão começa a ficar perigosa nesse momento. Né? É lógico que existem os riscos da advocacia criminal, como existem riscos em todas as profissões. Né? Existe possibilidade dos clientes ficarem insatisfeitos com o seu trabalho, enfim. Mas eu, particularmente, eu já advogo há 15 anos e até hoje eu consegui contornar todas as dificuldades, todos os desafios, né? Clientes insatisfeitos. E é bom a gente falar sobre isso também, Aline, tá? Porque, lógico, depois que você aprende, né, o caminho das pedras, aí fica muito mais fácil.
né? Fica muito mais fácil você advogar. Você já sabe que indo por aquele caminho ali, a possibilidade de você quebrar a cara é muito grande. Então você já não vai, você já recua e vai por um outro caminho, né? Muda a sua trajetória quando você percebe que existe um desafio ali que você não está preparado para enfrentar, né? E, enfim, e tudo isso a gente vai aprendendo com a experiência, com o passar do tempo. Ou a gente aprende com as nossas experiências, ou a gente vai aprender com as experiências de pessoas que já são mais antigas na profissão, né? Que já tem mais tarimba na profissão. Então, a dica que eu dou é essa, é você se aliar a uma pessoa que já tenha essa tarimba, que já tenha esse prestígio, que já tenha um networking muito bem feito na advocacia, e aí sim, e aí quando você, de forma honesta, né, fala, olha, o meu objetivo é esse, eu quero aprender, eu estou disposto a contribuir, eu não tenho clientes ainda, mas eu tenho muita disposição para trabalhar, você pode contar comigo, enfim. Quando você consegue acertar na parceria, aí eu penso que é um grande passo para você ter sucesso profissional. Né? Aquilo que a gente falou sobre o contágio social, sobre o networking. Quando você está disposto a investir na advocacia, na sua profissão, fazendo cursos, participando de eventos, a minha advocacia, ela foi elevada a um outro nível, Aline, por volta ali de 2016, quando eu assumi a presidência da Abracrim, eu comecei a participar, porque você tem a opção de participar ou não dos eventos nacionais. Depois que eu comecei a participar desses eventos nacionais, que eu comecei a conectar com pessoas como a doutora Carla, que está lá no Rio Grande do Sul, aí, e a gente é totalmente conectado, a gente está em sintonia direta pelos grupos da Abracrim, ou seja, eu estou em uns 10 grupos nacionais aí de advocacia criminal. Então, um colega que tem uma causa lá no Rio Grande do Sul e um cliente daqui de Manaus que foi preso ou alguma coisa, ele vai ligar para quem? Para quem ele conhece em Manaus. Então ele liga para mim, vamos fazer uma parceria, doutor. Fica muito mais fácil, muito mais barato do que ele ter que pegar um avião lá e vir para cá sem saber se vai fechar contrato com o cliente ou não. Né? Então, são esse tipo de relacionamento que vai acabando por levar a sua advocacia a um outro nível. Né? Então, quando você começa a participar desses eventos, você começa a fazer parcerias com aqueles advogados que você só via pela televisão, né? Os advogados famosos aí, aqueles medalhões que você via pela televisão e achava que eram inatingíveis, né? Porque eu nunca imaginei que eu faria uma parceria num processo, por exemplo, com advogados como Cacai, com advogados de renome, né? Advogados que realmente estão num outro nível, que já advogam há 40 anos ou 50 anos, enfim. Então, depois que a gente aprende que a importância de se conectar com as pessoas certas, aí e, lógico, Amigo, já pegando o gatilho nesses últimos 3 ou 4 minutinhos aqui, me fala um pouquinho da tua mentoria. Eu sei que tu tem umas turmas de mentoria. Eu sei que tu tem umas turmas de mentoria. Como é que funciona isso? Vai abrir alguma outra turma? O pessoal pode deixar um direct lá no Instagram? Como é que funciona essa tua mentoria? Que eu acho fantástico. Legal. A gente tem uma mentoria, né? Eu comecei a fazer esse curso de mentoria e agora o Guilherme, né, que é o meu irmão que eu falei para você, que é delegado de polícia aqui no Amazonas, ele traz também uma visão diferente, né? O lado do delegado, enfim. Então a gente fala da parte policial, né? Nós ministramos juntos esse módulo da fase policial, mas a mentoria é exatamente para isso, para que não é só sobre direito que a gente fala, não é só sobre tribunal do júri, sobre pacote anticrime, não é só sobre inquérito policial, não. A gente fala sobre autorresponsabilidade, sobre autossabotagem, inteligência emocional, programação neurolinguística, enfim. São conteúdos que nós entendemos como educação financeira também, são conteúdos que nós entendemos como imprescindíveis para qualquer área. E no direito não é diferente. Se você entende sobre educação financeira, você consegue prosperar na vida. Se você não entende, se você foi criado com uma educação financeira totalmente defasada, totalmente comprometida, né? Enfim. Graças a Deus. E quem quiser, Cândido, pode deixar
deixar um direct para ti lá no teu Insta, porque essa live, ela vai para o IGTV meu, mas ela vai ficar lá, ela fica lá 12, 24 horas. E depois ela fica disponível lá no canal do Telegram, no Cafeinados. E vai aparecer o teu arroba lá. Então, quem estiver assistindo, gente, é só olhar aí embaixo na descrição, vai estar em algum lugar. Tem o Instagram do Cândido. Pode ir lá, deixa um direct para ele, tá? Cândido, o Instagram vai derrubar a gente em 20 segundos. Deixa o teu recado final. Eu sei. Beleza. Tá. Ah, legal! É isso.